Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto da última quinta-feira, dia 11 de dezembro de 2025, e o título é O Jogo do Contente. Um dos meus passatempos favoritos é a leitura, e recentemente tenho gasto boa parte do meu tempo com isso. De certa forma, é uma saída estratégica para ficar longe das telas e suas programações. A leitura nos permite ativar nossa imaginação e criar imagens, sons e aromas. As letras nos levam a viagens incríveis, a experimentar uma diversidade de sentimentos e emoções. Em um momento estamos rindo e no instante seguinte podemos estar partilhando das angústias e desafios dos personagens que desenvolvem o enredo que se apresenta. Nos identificamos com a jornada do herói ou heroína e torcemos sempre para que no final tudo dê certo e todos fiquem felizes. Há alguns dias reli um clássico da literatura infanto-juvenil cujo título é Poliana, de autoria de Eleanor H. Porter. Na história, a protagonista envolve as pessoas ao seu redor em um jogo transformador. O jogo de Poliana é um jogo de comparações, contudo, ao contrário do que vemos hoje, onde pessoas adoecem por se compararem aos outros, aqui elas são salvas. Salvas de si mesmas. Ao jogarem o jogo do contente, inventado pelo pai da menina, as pessoas passam a olhar o mundo de uma forma muito mais positiva, onde todas as situações da vida sempre têm algo que possa nos trazer algum tipo de contentamento. O enredo é leve, pois a vida observada pelos olhos de uma criança traz alegria e magia, mesmo nos momentos de dor e desafios. E é disso que se trata essa historieta que nos mostra que a sabedoria não tem idade e o quanto perdemos ao longo da vida a espontaneidade e a confiança tão importantes para superarmos os obstáculos. Em resumo, o tal jogo é um exercício diário de gratidão, é gratidão na prática. Ao fechar o livro, após o final da leitura, fiquei refletindo sobre o quanto complicamos certas situações e, dessa forma, criamos os entraves que nos impedem de seguir ou encontrar as soluções. Aceitei a proposta de Poliana de sempre achar um motivo para ficar contente. Então, que comece o jogo. E a você que concluiu a leitura desse pequeno texto, eu pergunto: com o que você está contente hoje? Então vamos lá. Bom, eu realmente tenho lido bastante, eu engato uma leitura na outra, né? Porque eu acho que essa questão, isso me tira um pouco das telas, porque o excesso de telas ele traz, sem a gente perceber, às vezes aquilo começa a te esgotar, te dá ansiedade, e do nada a gente se percebe assim, cansado, irritado, e se a gente for prestar atenção, muito é por conta das telas, independente do conteúdo que você esteja acessando. Só o fato daquele conteúdo da aceleração, é, da, de tudo que a gente, mesmo quando a gente às vezes fica acessando só conteúdos mais engraçadinhos, vídeos mais engraçadinhos, aquela passagem rápida, aquele excesso, né, aquele volume e a velocidade da quantidade de informações que a gente vai acessando, aquilo vai nos desequilibrando energeticamente, emocionalmente. Então, às vezes, a gente precisa de uma pausa e mudar, né, o recurso aí que a gente usa para se distrair, né, para gastar as horas. Então, assim, eu acho que a leitura é algo assim extremamente produtivo, e inclusive eu acho que é saudável, porque quando a gente está recebendo a informação pelas telas, a gente está recebendo aquilo de uma forma passiva. Você só está absorvendo, 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 né? Por mais que assim você use o seu cérebro para entender a informação que está sendo passada, é uma coisa mais passiva. Ao fato que quando você está diferente, né, do fato de quando você está lendo algum livro, ou mesmo que você esteja lendo uma notícia,
você está forçando o seu cérebro a formar as imagens, a montar aquela história, né? A produzir reproduzir, né, em imagens aquilo que está sendo ali relatado na escrita. Então, eu acho que é um processo que nos exercita bastante o cérebro e é algo que é saudável, né? A gente precisa sempre estar ali exercitando, né? Fazendo, por exemplo, palavra cruzada é um ótimo exercício, né? Para se evitar aí essas doenças degenerativas, né? Do nosso cérebro. Então, além de ser uma atividade que é agradável, né, que nos tira um pouco dessa aceleração das telas, dessa ansiedade, tudo, é algo que é saudável para a nossa saúde mesmo, para o nosso cérebro, né? É produtivo. E aí, e eu tenho alternado muito os estilos de leitura. Então, às vezes eu leio alguma coisa mais densa, alguma coisa que não seja ficção, algum livro que é mais informativo, e ou eu leio juntamente com uma literatura mais leve, ou na sequência eu pego um livro com uma leitura mais leve. E eu descobri até recentemente algumas autoras que escrevem literatura, né, juvenil, e eu me surpreendi assim que apesar do livro ser voltado para um público jovem, as mensagens elas trazem algo muito. Normalmente esses livros trazem mensagens muito importantes para o público adulto. E esse livro da Poliana é um livro infantil mesmo, infanto-juvenil, mas é mais é uma leitura muito leve e rapidinho. O livro é fininho, tem 120 e poucas páginas, acho. Você lê assim um final de semana ou em um dia você consegue ler o livro. Só que a história, né? Essa história é um clássico, acho que muita gente já deve ter lido isso na infância. É um clássico, né? E ele conta a história dessa menininha chamada Poliana, que é uma menina órfã que vai morar com a tia. Então, assim, ela tem a vida dela sempre foi um pouco difícil. E o pai dela, que era pastor, criou esse jogo a partir de uma situação que acontece com eles e que ela conta essa situação para todo mundo, para que as pessoas entendam como jogar o jogo do contente, que é o seguinte: ela vivia, né? Ela era ela e a mãe dela era de uma família abastada, mas largou tudo para se casar com o pai dela, que era um pastor pobre, um missionário. E aí eles viviam de uma forma muito modesta, então muitas vezes eles sobreviviam com assim roupas de doação, brinquedos de doação, porque eles não tinham condições de comprar, né, isso. Mas o pai dela era uma pessoa muito querida, a família dela era muito querida e eles contavam com a ajuda das senhoras beneficentes lá da igreja, tal, da congregação, e eles recebiam doações. E aí ela queria muito uma boneca. Só que quando chegaram as doações, eles receberam um par de muletas. E aí ela, né, como uma criança que fica frustrada, tal, chorou muito, tal. Aí o pai dela criou o jogo do contente. Inclusive, acho que nessa época a mãe dela já havia falecido, inclusive. E aí era ela e o pai dela. E aí o pai criou o jogo do contente, porque aí ele falou: veja bem, você não ganhou a boneca, mas você devia estar contente porque você não precisa de muletas, né? Você é uma criança saudável, que tem as pernas saudáveis, que consegue brincar, correr e se divertir e não precisa das muletas. E aí ela começou, a partir desse dia, eles começaram, ela e o pai dela, a jogar sempre o jogo do contente. Para cada situação difícil que eles passavam, eles buscavam o lado positivo da situação, algo positivo. Então, de uma certa forma, era um jogo de comparações, né? De você comparar que nos momentos difíceis que você estava passando, poderiam ser piores. Sempre tem alguém que tinha uma dificuldade maior, então que você tinha que ser grato por você não estar tendo aquela dificuldade maior. Então, sempre está olhando a vida por de uma forma positiva, né? Pelos aspectos positivos.
E aí, né, quando o pai dela também fica doente e falece, ela vai, tem que morar com a tia, né, que é uma tia rica e solteirona, então assim, de repente ela tem que aceitar a menina lá, né, e era uma pessoa muito rígida, e aí ela, tudo ela achava que ela tinha que cumprir os deveres dela e achava que todo mundo tinha que cumprir, tudo era dever, 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 e ela vivia uma vida assim muito amargurada, muito solitária também. Aí imagine, né? Chega essa criança e ela é uma menininha que fala e fala e fala, muito extrovertida, muito alegre, e aí e ela vai transformando com esse jogo toda a cidade onde ela vai morar, né? Ela se torna uma menina muito querida. Então e depois ela tem um problema sério e aí é, você aí que a gente descobre quantas pessoas ela ajudou, sabe? É um livro muito que deixa assim, sabe, o coração quentinho. Então super recomendo. É um livro fininho, rápido de ler e é baratinho também e tem em e-book também para quem gosta de ler no digital. Eu gosto de livro físico. Então, mas também tem, acho que tem o livro digital e também o custo é bem baixinho. Então eu super recomendo. E fora assim, esse livro, eu tenho lido muitos outros livros que trazem essa mensagem, né, de superação, de às vezes acontecimentos, aquela coisa dos desafios que acontecem na nossa vida, que naquele momento você não entende, que parece uma coisa ruim, e depois, se não fosse aquilo, a sua vida não teria se transformado em algo muito melhor, né? Então, vou deixar mais aqui algumas sugestões. Tem um livro que chama A Guerra que Salvou a Minha Vida, e tem a sequência que é A Guerra que Me Ensinou a Viver. Eu acho que a sequência é essa, ou ao contrário, mas são esses dois livros que são contam a história de uma menininha também de 10 anos chamada Ada e que é muito interessante, também traz uma visão muito positiva de como as coisas boas podem acontecer mesmo em situações difíceis que a gente está é, vivenciando e como às vezes a gente, em uma situação que a princípio é difícil, o como aquilo depois se mostra uma dádiva na vida da gente, né? Um presente na nossa vida, se a gente tiver esse olhar. E eu acho que assim, né, hoje nós estamos vivendo, né, nessa semana aí que eu escrevi esse texto, é, aconteceram muitas coisas que, assim, nós estamos passando por um processo, principalmente aqui no nosso país, em que, assim, eu percebo que as pessoas estão muito cansadas, as pessoas estão desanimando, porque parece que a gente luta, luta, luta e as coisas nunca andam, nunca, né, é, acabam indo para um lado positivo. E aí eu percebo que assim muita gente está desanimada, sabe? Várias pessoas que eu sigo, que eu acompanho, percebo, né? Essa tristeza, esse desânimo. E em contrapartida, outros, né? Continuam, porque assim a gente não pode desistir, né? Existe uma grande diferença entre desistir e resistir. E eu acho que a gente já vivenciou bastante coisa aí que nos ensinou que a gente precisa resistir, porque justamente esta nossa resistência, essa nossa vontade de persistir, de lutar pelo que a gente acredita, foi o que nos deu força até agora e a gente tem que continuar, né? Hoje até estava conversando com um amigo e eu falando sobre isso, qual a minha visão sobre tudo que está acontecendo. Inclusive tem um texto aqui que eu já não sei se eu já gravei, mas se eu já gravei, eu vou deixar o vídeo amarradinho aqui, que eu falo justamente sobre essa faxina pela qual o mundo está passando, e que às vezes, porque ele me perguntou qual a minha opinião, aí eu falei, a minha opinião é que a gente precisa do caos para que as coisas, às vezes, entrem no caminho correto. Então, às vezes, é o caos que mostra, consegue revirar as coisas de uma forma a expor o que precisa ser exposto para que as coisas voltem para o rumo, né? Que a gente tome um prumo. E
eu falei que o que eu entendo é uma coisa que há muito tempo eu penso assim, e que nós estamos passando por uma faxina. Então é como se o nosso planeta fosse uma jarra com água e terra. Só que a terra estava até agora assentada no fundinho da jarra. Só que aí começou a entrar água limpa, né? Começou a entrar luz aqui no nosso planeta. E essa água limpa, quando começou a entrar, começou a mexer essa água, movimentar essa água. Então, a terra que estava no fundo, que é tudo que sempre foi nos assim ocultado até hoje, tudo que estava escondido, que a gente não via, todas as manipulações que a gente não percebia, começaram a se misturar na água, começaram a subir quando começou a entrar essa água limpa. E, lógico, a água ficou turva, ficou suja, ficou imunda, uma coisa feia de se ver. Porque a terra sempre esteve lá, a gente apenas não via. Então, essa água começou a subir e a se movimentar, a se movimentar. Só que quanto mais água limpa vai entrando, mais essa água suja vai saindo, até chegar um momento que toda a água suja vai ser eliminada e vai sobrar só a água limpa. Então, é isso que a gente tem que ter esse olhar para isso que está acontecendo no nosso planeta, né? Esse rebuliço, esse caos que a gente está vendo, o que às vezes parece uma escuridão, uma sujeirada toda, é essa água aí se movimentando por conta da luz que está entrando. Então, a luz está entrando, as sombras estão ali, em ebulição, até um momento que tudo vai ter que se limpar e ficar só a luz, só a água limpa. Só que é um processo que não é rápido, né? Seria rápido se você pegasse aquela jarra, jogasse tudo fora, né? E botasse água limpa ali. Só que não é assim. O processo é esse, da água ir entrando e a outra ir saindo, e sendo exposta, e sendo eliminada aos poucos. E a gente vai ter que ter confiança e paciência, né? Então, para isso a gente tem que cuidar muito, né, também da nossa energia. E, por exemplo, tem algo, aí cada um tem que entender a sua necessidade, né? E o que dá conta ou não. Por exemplo, eu gosto de acompanhar o que está acontecendo, mesmo que às vezes aquilo tem horas que a gente fica, né, dá um desequilíbrio, você fica com raiva, você fica chateado, mas a gente tem que entender que isso faz parte do processo. Então, dá passagem para aquele sentimento, deixa, se você ficar com raiva rapidinho, assim, naquele momento, é lógico que às vezes a gente tem uma decepção, aí naquele momento a gente fica chateado, mas deixa aquilo passar e não fica naquela vibração. Sempre lembrar, isso faz parte do processo. Quando a gente tem essa visão positiva de que tudo o que acontece faz parte do que a gente está precisando, e se a gente acredita realmente que a gente está passando por uma transição, porque tem pessoas que não acreditam, então elas vão ter um olhar diferente deste, obviamente. Mas para quem, assim como eu, acredita que nós estamos passando por uma transição e acredita que a gente que o nosso caminho é de chegar de ter uma mudança vibracional do planeta, de mais bondade, de mais justiça, né, de mais benevolência, então você, por mais que às vezes a gente se desequilibre, aí a gente retoma, né, essa consciência, não, isso faz parte do processo, e a gente consegue seguir aí em frente com ânimo, com disposição, acreditando que o melhor ainda está por vir, né? E fazendo parte do processo, porque a gente não está aqui a passeio. Se nós estamos aqui, é porque a gente também tem algo aqui para contribuir, né? Senão, não estaríamos aqui. Então, eu acredito que é um momento extremamente importante e que a gente tem que ter né, tentar ter esse olhar positivo, porque também ficar no desânimo, ficar na tristeza, não resolve, né, o problema, só faz mal para a gente mesmo. Então, o ideal realmente é a gente conseguir colocar um olhar de amor e de positividade nas situações que a gente está passando, né? E jogar o jogo do contente, né? Da Poliana, seguir o conselho da Poliana,
que é um anjo de menina e que traz, né, esse livro traz uma mensagem de muita positividade e uma lição, apesar de simples, muito, muito necessária para esse momento que a gente está vivendo. E muito importante, acho que para a vida de qualquer um, né? Essa positividade é o que traz leveza e alegria para a vida da gente, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.